Existem alguns movimentos com os candles que algumas pessoas podem dizer que há uma reversão de mercado. Há uma reversão de mercado com candle. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar somente com candle. Eu gosto de analisar toda a estrutura. Porque uma estrutura, vamos botar aí uma estrutura como essa aqui, formada por, sei lá, 30 candles desse aqui, ele é muito mais importante do que apenas um padrão de candle, correto? Então, essa estrutura aqui, que é uma estrutura que está dizendo para mim que vai haver uma reversão do preço da ação, né? Rompe o fundo anterior, rompendo esse fundo aqui, e continua a predominância para uma tendência de queda, está dizendo para mim que está havendo uma reversão de preço, correto? Agora, o que pode acontecer também é, através de uma análise de candles, você conseguir identificar uma reversão em um curto período de tempo. Por exemplo, aqui houve uma demanda para alta no preço da ação. A partir desse candle aqui, houve uma demanda para alta no preço do ativo. Porém, quando apareceu esse candle aqui, que é um candle de indecisão de mercado, em que são pavios muito longos e uma listra pequenininha bem no meio dela, chamada aí também estrela cadente, quando aparece no topo do preço, ele diz também para a gente que pode haver uma reversão temporária no preço. O que é uma reversão temporária no preço? E não uma reversão total no preço da ação. Reversão temporária é isso aqui. Apareceu esse candle aqui, logo depois de uma tendência de alta, e aqui formou uma reversão temporária no preço. Tá? Uma reversão temporária. Tá? Essa reversão temporária, logo depois, voltou a subir aqui e logo depois voltou a descer, logo em seguida. Tá? Isso aqui houve uma reversão mais profunda, mas essa reversão mais profunda é caracterizada pelo movimento completo do padrão de reversão de tendência, que aqui no caso está dizendo para mim que é um morro duplo, tá? E não apenas um candle. O candle representa somente uma reversão temporária no swing trade. Como, por exemplo, aqui houve esse grande movimento de queda aqui no mercado, né? Tendência de queda. Logo depois apareceu esse candle aqui de indecisão, logo em seguida, um pavio muito longo, representando aí uma indecisão para a continuação de queda. Logo depois, houve uma tendência para alta no mercado, uma tendência temporária para alta no mercado, porque o candle representa somente uma reversão de tendência temporária e não a tendência macro, não uma reversão de tendência macro. Tá? Então, houve essa reversão de tendência temporária. É possível operar através do candle? É, mas já adianto que não é tão assertivo quanto um padrão completo no gráfico. Tá? Quanto um padrão completo no gráfico. Não é tão assertivo, e até porque quando você trabalha somente com o candle, você não tem alvos muito grandes na operação. Pelo contrário, você tem alvos mais curtos nas suas operações. Então, é importante que você trabalhe com a reversão temporária. Tem a ciência que o candle medir somente uma reversão temporária no preço, que é um movimento menor. O padrão completo me diz uma reversão macro do mercado. Tá? Um padrão como esse me diz que há uma reversão muito maior no preço da ação. O candle pode dizer somente a reversão de tendência? Não. Ele também me diz uma continuação de tendência, como, por exemplo, um dos principais candles que me diz uma continuação de tendência é quando um candle de força aparece. O que é um candle de força? Ele é um candle em que ele é longo e ele ou representa, tem um pavio muito curto ou nenhum pavio, tá? Ou nenhum pavio. É um candle de força como esse aqui. Um candle que diz para mim que vai continuar, é um candle que diz que vai continuar para uma tendência de alta, mesmo que temporariamente. E para uma tendência de queda, a mesma coisa. Há uma barra grande sendo formada, ou tem algum pavio ou nenhum pavio que represente algo significativo. Mas geralmente, quanto menor o pavio, ele sem pavio, mais força ele tem. Como por exemplo aqui, ó. Esse candle aqui me disse que
pode haver uma continuação forte para a tendência, inclusive esse candle aqui. Tá? Ele diz para mim que a tendência de baixa pode continuar, tá bom? Lógico que isso não representa uma longa tendência de alta ou uma tendência de baixa. Me diz que a probabilidade de continuar para uma tendência de queda, uma tendência de alta para os próximos dias, se estiver operando no gráfico diário, é muito alto. Se for no gráfico de 60 minutos, as próximas horas pode ser a mesma coisa. Gráfico semanal, as próximas semanas, através de um candle como esse de força, pode me dizer a mesma coisa. Tá? Então é assim que você deve trabalhar com esses candles.